Sérvios atacam jornalistas albaneses no Kosovo. 2 veículos da empresa foram atingidos durante conflito de manifestantes com soldados da OTAN. Distúrbios já deixaram mais de 70 pessoas feridas desde o final de semana. Soldados da KFOR dos Estados Unidos montaram guarda em frente ao escritório do município da cidade de Leposavić, Kosovo, 29 de 5 de 2023. Reuters, Valdrin Chemaj. Manifestantes sérvios atacaram 2 carros pertencentes a jornalistas albaneses na cidade de Leposavić, no Kosovo, nesta terça-feira, dia 30, um dia depois de 30 soldados da OTAN e 52 manifestantes terem sido feridos em confrontos, enquanto autoridades da União Europeia e da Aliança Militar pediram calma e redução da violência. A agitação na região se intensificou desde que prefeitos de etnia albanesa assumiram cargo na área de maioria sérvia da cidade de Kosovo após as eleições de abril boicotadas pelos sérvios, uma medida que levou os Estados Unidos e seus aliados a repreenderem a capital Pristina na sexta-feira. A OTAN disse em um comunicado que enviou forças adicionais ao Kosovo para conter a violência, acrescentando que dirigiu o destacamento das forças de reserva operacional para os Balcãs Ocidentais. Homens mascarados se aproximaram de um carro com placa albanesa marcado como A2 afiliada da CNN e quebraram o para-brisa, disse um repórter da Reuters que testemunhou o incidente. Outro carro pertencente a outro meio de comunicação também foi atacado, ninguém ficou ferido. O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediu aos líderes do Kosovo e da Sérvia que encontrem uma maneira de diminuir as tensões por meio do diálogo. Já temos muita violência na Europa hoje, não podemos permitir outro conflito, disse em entrevista coletiva em Bruxelas. Nesta terça-feira, o presidente sérvio Aleksandar Vučić se reuniria com os embaixadores dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e com o chefe da missão da União Europeia, UE, para discutir os incidentes. A maioria sérvia do norte do Kosovo nunca aceitou a declaração de independência kosovar em 2008 da Sérvia e considera Belgrado sua capital mais de 2 décadas após a revolta albanesa de Kosovo contra o regime repressivo sérvio. Os albaneses étnicos representam mais de 90% da população de Kosovo como um todo, mas os sérvios do norte há muito exigem a implementação do acordo mediado pela União Europeia para a criação de uma associação de municípios autônomos em sua área. Entenda o caso. As tensões entre a maioria sérvia e a população kosovar de origem albanesa aumentaram após o anúncio de eleições para governos autônomos locais em 4 municípios do norte de Kosovo: Ziveka, Zubin Potok, Leposavić e Mitrovica. Os sérvios se colocaram contra o pleito, alegando que estava diretamente vinculada ao governo kosovar, que não é reconhecido por Belgrado. Os planos iniciais do governo de Kosovo eram de realizar as eleições em dezembro do ano passado, mas o forte boicote dos sérvios provocou um adiamento para 23 de abril. Confronto entre polícia do Kosovo e manifestantes étnicos sérvios da cidade de Ziveka, Kosovo, 26 de 5 de 2023. Reuters, Miodrag Dragić.
Apesar de a nova data ter sido estipulada, o Serbilist, principal partido da maioria sérvia, seguiu boicotando as eleições. Mesmo assim, as eleições foram confirmadas. É impossível tolerar mais adiamento das eleições. Não podemos tolerar um vazio nas instituições, afirmou o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, na ocasião. No dia 23, as eleições foram de fato realizadas com uma participação pífia. Apenas 3,47% dos eleitores, 1.566 albaneses e 13 servos compareceram às urnas. Os servos da região alegaram baixo comparecimento como argumento para não aceitar o resultado das urnas. No último dia 19, ocorreu a posse do primeiro dos 4 prefeitos da cidade dividida de Mitrovica, Erdei Atiki assumiu o cargo quase um mês após o pleito e causou ira do governo sérvio. No mesmo dia, o representante dos sérvios para a região de Kosovo de Mitrovica, Petar Petković, acusou o primeiro-ministro kosovar Albin Kurti de estimular uma ocupação e que uma eventual posse das prefeituras pelos albaneses desencadearia um conflito com Belgrado, publicado por Fábio Mendes com informações da Reuters.